Ela foi criada com outra concepção, uma concepção de cima para baixo, e acabou não vingando. Ela ficou em stand-by muito tempo. Aí foi criada a ProSoja Mato Grosso, que eu participei também da criação, e eu ajudei a escrever o primeiro estatuto da ProSoja Brasil, da Mato Grosso. Eu já tinha escrito a da Brasil. Aí, quando foi criado, nós viajamos para vários estados plantando a semente da ProSoja, e todos eles vingaram. Mato Grosso do Sul, na época a gente fez Mato Grosso do Sul, Bahia, Piauí, Maranhão e Pará. Então, essa é meu tempo de AproSoja. Desde a fundação, aqui em Mato Grosso? 2005. Foi. Mas em toda a gestão você participou, Edão? Todas. Como você se sente deixando esse legado? Eu já fui cobrado várias vezes para escrever sobre isso, né? Escrever um livro sobre essas várias participações que eu tive. Minha primeira associação foi em 1978. Eu fui presidente da Associação dos Técnicos Agrícolas do Distrito Federal. Uau. Eu sou técnico agrícola de formação. Depois eu fiz administração de empresa, fiz pós-graduações, mas meu nível médio é técnico agrícola. E como técnico agrícola eu entrei na Embrapa, e esses que montaram a associação, todos foram meus funcionários na Embrapa. Legal. Eles me convidaram para assumir. Eu já estava em outra unidade. E aí eu fiquei 13 anos na Embrapa. E nesses 13 anos de Embrapa, eu fiquei 1 ano no Ministério da Agricultura. Quando eu estava no Ministério da Agricultura, eu fui convidado para assumir a Abrazen, Associação Brasileira dos Produtores de Sementes. Isso em 87. Aí eu assumi a associação e fiquei de 87 a 93 como executivo dessa associação. Depois eu saí, fui trabalhar na iniciativa, já era iniciativa privada, eu já tinha saído, em 89 eu saí da Embrapa. Aí saí da Abrazen, fui dirigir uma empresa em Balsas, no Maranhão. Parando no trânsito aqui. Em Balsas, no Maranhão. Depois eu fui lá no Maranhão. Enquanto eu estive lá, eu criei a Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor de Exportação Norte, que é a FAPSEM, que existe até hoje. Até fui homenageado por eles quando eu fui plantar a ProSoja no Maranhão. E também na época eu criei a Prozema, Associação dos Produtores de Sementes do Maranhão. Aí meu projeto lá não foi bom, eu fui trabalhar em Petrolina, em Pernambuco. Fui ser produtor de uva no Vale do São Francisco. Nossa! Aí produzi uva no Vale do São Francisco. Daí eu voltei para Brasília e fui presidente da Fundação Cerrados. Como presidente da Fundação Cerrados, eu fui convidado a vir para o Mato Grosso. Então eu vim para Rondonópolis. E em Rondonópolis eu fui diretor da Fundação Mato Grosso. E foi uma época, esse período que eu fiquei 10 anos em Rondonópolis, que eu ocupei muitos cargos. De um momento que eu tinha 9. Eu era presidente da Aprosmate, da Associação dos Produtores de Sementes, vice-presidente da Abrazen,
conselheiro da ProSoja Brasil na época, vice-presidente da Unimilho, diretor da Unisoja, um monte de entidade. Daí eu saí, nessa época que foi criada a ProSoja, eu tinha muita proximidade com ela, e o diretor financeiro da ProSoja era o Eraí Maggi. E ele não tinha tempo para isso. Aí ele me pediu. Nessa época eu trabalhava num projeto da empresa que eu trabalhava com a Bom Futuro. E aí eu fiquei diretor de fato e ele de direito. Ele passou a senha e eu passei a fazer todo o financeiro da ProSoja. Tá. Aí em 88 nós criamos todas as comissões da ProSoja. Estruturei todas as comissões. 98? 2008. 2008 nós criamos todas as comissões da ProSoja, e em 2009 eu era coordenador de todas essas comissões. Aí nesse momento, em 2009, eu era já consultor, e era consultor da ProSoja. Eu tinha deixado o outro. Aí, como consultor da ProSoja, a diretoria me pediu que eu me dedicasse somente à infraestrutura e logística, que era um grande problema. Aí, em agosto de 2009, nós criamos um movimento pró-logística, e nesse movimento pró-logística, nós criamos como missão a redução do custo do frete para os produtores do estado. Nessa redução do custo do frete, nós fizemos um plano para pavimentar a BR-63, a 242, a 080, a 158, a 174, os portos do norte. Por que os portos do norte? Porque, de acordo com o trabalho que foi feito pela CETELOG, pela Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Ministério da Agricultura, do paralelo 16, que pega ali uma linha entre Ilhéus, Brasília, Cuiabá, dessa linha para o norte, a melhor logística seria para o norte. Em termos de distâncias. Sim. E aí nós trabalhamos para pavimentar a BR-163 até Miritituba, e fomos fazendo esse trabalho. Conseguimos que fosse feito, e em 2019 eu recebi uma comenda do Ministério da Infraestrutura chamada Cruz de Mauá, pelos relevantes serviços prestados à infraestrutura e logística nacional. Que legal! Aí eu ganhei essa medalha, um dos dias mais felizes da minha vida. E nesse tempo a gente conseguiu fazer com que houvesse realmente redução do custo do frete no estado, e estamos dando continuidade a esse trabalho, né? Um trabalho que é focado não só nessa questão das rodovias, ou das ferrovias, ou dos portos, mas a gente trabalha muito também com a parte de marcos legais. Então tem marco legal do caminhoneiro, marco legal ferroviário. Então tudo isso aí é um trabalho que a gente desenvolve, obviamente junto com outras entidades, porque sem isso a gente não consegue alcançar os objetivos que a gente quer, né? O marco, seu Ideon, seria uma lei, né? Pra estruturar, né? Oi? O marco que você fala seria tipo o marco da ferrovia, o marco do saneamento, seria uma lei para conseguir viabilizar, né? É uma lei que regula um setor. Sim. Chama marco regulatório. É um marco que regula
E aí nós, nesse trabalho, nós trabalhamos com as agências, ANTAC, a NTT. Então, se você pudesse dizer que você quer deixar, eu acho que assim, a gente tem que estar nesse mundo para deixar alguma coisa, né? Você acha que qual vai ser, qual que você quer levar? Vamos que tá na frente aí, vamos segurar devagar aí, porque vai demorar lá. O que você imagina que, tipo assim, que nem legal, você conseguiu baixar o frete, mas qual que é a sua meta para agora? Tipo, o que vem para frente? O que você almeja para frente? Vamos num 80, né? Eu gostaria que o meu legado, ele ficasse ligado a essa área de infraestrutura e logística. Porque assim, o meu legado agrícola, aquilo que eu podia fazer, fiz tudo que você imagina. Desde lavoura, produção de semente. Então essa fase da minha vida já está bem cumprida. Se vocês visitarem Rondonópolis, o laboratório da Prosmate, lá tem o maior laboratório de análise de semente da América Latina, que foi construído por mim, quando presidente. Então, essa fase está concluída. Agora, na área de infraestrutura logística, eu gostaria de conseguir deixar funcionando a hidrovia do Paraguai, funcionando. Gostaria de deixar a Ferrogrão pronta, né, uma meta, a FICO pronta, essa ferrovia até Lucas pronta. Então, juntando tudo isso, aí sim nós vamos conseguir reduzir o custo do frete. Até porque, com a construção dessas ferrovias, nós vamos conseguir ter uma competição intramodal, ou seja, competição de ferrovia com ferrovia. Aí a gente consegue baixar o valor, né? Mais ainda o valor do frete. Sem contar o social, né, seu Deus? Que quem ganha é a sociedade como um todo, né? Ganha a sociedade como um todo. Ganha a sociedade como um todo. Vai com o carro mais perto da guarita, que senão Então, atualmente, eu de novo estou com 8 entidades. Bacana, hein? Eu sou diretor executivo do Movimento Pro Logística, sou presidente da CETELOG, que é a Câmara de Infraestrutura e Logística do Ministério da Agricultura. Tem CDO, já dizer que o meio ambiente também lucra com tudo isso, né? Para a implantação de tudo isso, de rodovias, de ferrovias, o nosso grande calcanhar de Aquiles é o meio ambiente, o licenciamento ambiental. Então nós temos que aprovar a nova lei de licenciamento ambiental, que está no Senado. A relatora é a senadora Tereza Cristina, ex-ministra. E essa aprovação dessa lei vai melhorar muito, vai facilitar muito a nossa vida. Porque na nova lei, a distância entre a rodovia e uma terra indígena, por exemplo, vai sair de 40 km para 13. Nossa. Da ferrovia de 10 para 8. Então vai ter ganhos enormes. E isso vai facilitar com que a gente possa cumprir e deixar o nosso legado na infraestrutura e logística. Competição, sim. Tem todo ano, né? Já foram quantas? Nós já fizemos tantos, né? Sério? Nós já rodamos 150 mil quilômetros. Meu Deus. Pois é. O Estradeiro foi uma ideia que nós criamos em 2009, no sentido de agregar o produtor ao problema, ou seja, estar percorrendo as rodovias para verificar em loco os problemas. Esses estradeiros, ao final, geram um relatório e esse relatório vai para o governo. Se é uma estrada estadual, vai para o governo do estado. Se é federal, vai para o governo federal. Aí vai para o ministro, vai para o secretário nacional, vai para todos, né? Vai para o DENIT, para a Diretoria Geral do DENIT, se as obras que a gente foi ver são do DENIT. Então, só para vocês terem uma ideia, Cuiabá, Santarém, eu fui 40 vezes. Nossa. Então é uma... Por quê? Por que isso? É que eu gosto de ir e ver, né? Ver em loco. Agora que falar, né? Exatamente. Então,
tem até um episódio interessante. Eu estava no Ministério dos Transportes na época, era governo Temer, e o secretário executivo do Ministério, numa grande reunião, tinha mais de 20 pessoas, perguntou qual a situação da BR-163, quantos quilômetros falta para pavimentar. E aí eu levantei a mão, falei, faltam 182 quilômetros. Ele falou assim, como é que você sabe? Porque eu fui lá e medi. O senhor mediu, né? Eu medi, eu meço sempre. Né? Tava de carro? Tava de carro, sempre nesses estradeiros. Sim. Né? Eu tinha passado lá recente, tinha medido e faltava 182 quilômetros. A partir dali, esse secretário executivo do Ministério, que é o vice-ministro, ele ficava me ligando para perguntar notícia da BR-163. Entendeu? Como é que tá a BR-163? Tá assim, assim, assado. Empresa tal, tal, essa tá performando, a outra não tá. Então virei a fonte de informação para ele. E o que acontece? O pessoal de Brasília é pessoal de gabinete. Eles olham as coisas pelo mapa. Eles não vão atrás para saber como é que tá. Então, se não tiver alguém que se disponha a ir lá, a percorrer, a olhar e informar, eles não têm essa informação. Então, o movimento prologístico, quando nós criamos, ele foi criado no sentido de que a gente estivesse fazendo cobranças de forma permanente. Você virou a Maria Fifi da infraestrutura. Acho que legal. Esse porto que a gente vai lá em Uruguai, onde que é o porto maior que fica ali? Nós vamos a Antofagasta, Antofagasta, que é o porto que fica na ponta da Bioceânica. é o principal. Hoje ele é um porto de minério. Né? Quando a rota estiver toda pronta, lá também é para ser um porto de contêineres. Depois de lá nós vamos, possivelmente vamos só passar, que como é domingo, a gente não vai conseguir parar em Mejillones e Ángelos. Mas lá em Iquique, que é o principal porto do Chile, é Iquique. E lá em Iquique, sim, aí nós vamos visitar o porto. Lá é grande, Vamos ver, lá é grande. Tava dando uma olhada, é grande. Lá é grande. E de lá nós vamos também na Zona Franca. Né? Zona Franca que recebe os produtos chineses. E a ideia é que também nós tenhamos ela como uma rota de alimentação do Mato Grosso, né? Poder vir os produtos chineses ou asiáticos virem para Mato Grosso, o container fica vazio e você retorna com pulses, algodão, essas coisas. E o salmão, por exemplo, que é produzido no Chile, ele pode vir para Mato Grosso, congelado, e recebe a carne que vai para a Ásia. Né? Nossa, legal, hein? Então dá para a gente, eu tenho já isso estruturado na cabeça e a gente está trabalhando para ver se viabiliza isso. Como é ter essa relação diplomática com outros países? Como você vê? Porque eu acho incrível a sua história. Tipo, você consegue tantos contatos. Como é fácil ter abertura a eles? Ou isso é uma coisa que você precisa ganhar confiança primeiro para daí? É assim, eu tenho um grande amigo, parceiro, que é o ministro João Carlos Parkinson, do Ministério das Relações Exteriores. Quando a gente fala ministro, é porque na carreira do Ministério tem o secretário, conselheiro, ministro e embaixador. Isso é a sequência. Então o ministro, no caso, é ministro de carreira do Ministério das Relações Exteriores. Não é que ele seja um ministro do Executivo, né? Então o João Carlos Parkinson,
se conheceu há bastante tempo e ele tem sido um parceiraço. Então, quando eu quero organizar alguma coisa, eu uso os conhecimentos dele. Ele conhece todo mundo, ele conhece muita gente, muita gente. Por quê? Porque ele é o responsável no Ministério das Relações Exteriores do relacionamento com toda a parte de infraestrutura da América do Sul. Então eu quero organizar uma ida para o Equador, aí eu vou com ele me ajuda a falar com o embaixador do Brasil lá no Equador, aí ele já agenda, através da embaixada eu consigo agendar com todo mundo que eu quero conversar. Então isso você vai montando uma rede de relacionamento, né? Eu digo que hoje o meu maior patrimônio é relacionamento. Isso é verdade. Isso é verdade. A gente está falando sobre isso há pouco. Meu maior tesouro hoje, que ninguém tem como me tirar, né, é relacionamento.